Curso Despertar do Sensei 2024. Módulo: Atividades lúdicas e psicomotricidade. Sensei Antônio Roberto Coimbra. 7º Dan. Sensei Marcelo Queiroz. 5º Dan. Amigos da Jubeu, sejam bem-vindos ao Despertar do Sensei de 2024. Nós estamos numa quarta edição. Esse produto é da Delegacia Regional do Vale do Paraíba, a segunda delegacia da Federação Paulista, sob o comando do delegado Codancha, 7º Dan, Cláudio Calazans Camargo. Eu sou Antônio Roberto Coimbra, Codancha, 7º Dan. E hoje, aqui, vou fazer uma dissertação muito rápida da lúdica no judô. De tal maneira que possamos orientá-lo a facilitar o seu trabalho dentro da área lúdica, sem perder a pedagogia do judô. Certo? Sou Antônio Roberto Coimbra, Codancha, 7º Dan, diretor técnico da Delegacia Regional aqui do Vale do Paraíba, e sou escritor, né? Tenho literatura sobre o lúdico no judô, compartilhado com o sensei Sérgio Lex, né? Do interior de São Paulo, Codancha, 7º Dan. Sensei Sérgio Lex, com a sua licença, vou estar falando do lúdico do judô, tá? Os nossos amantes aqui. Começando com a pedagogia do judô, vamos constatar que o trabalho de carinho, derrubar, imobilizar, rolar, movimentar, são ensinamentos de uma aula natural. São ensinamentos que continuamente modificam o comportamento do praticante, na medida que há, independente do seu histórico, dando habilidades. A composição da metodologia do judô prevê cair, derrubar, rolar, mobilizar, vem treinamento de Uken, que é o amortecimento da queda, né? Além de metodizar o movimento, né? A ideia é proporcionar segurança para o praticante, porque na modalidade judô, os esportes de luta, tem a projeção. Então, o Uken tem o objetivo de relaxar o seu corpo, orientar na queda, para, após cair, simplesmente levantar e continuar o seu treino. Tal qual é na vida, né? Leva um tomo, tem que levantar e a vida continua. A parte da pedagogia do judô é o Uken, a repetição das técnicas do judô, a entrada do golpe. Você pode fazer o Uken e parar, pode fazer em movimento, pode fazer o Uken dos golpes em pé, fazer a repetição do reazar, certo? Que são os golpes do sol. Tudo isso fazendo uma trava de energia. E a minha ideia, enquanto eu pratico o Qigong, é a seguinte: o Qigong de hoje tem que ser melhor que o Qigong que eu fiz ontem, na mesma técnica. E o de amanhã será melhor que hoje. Daqui eu tenho evolução. Para que possa, a partir dessa troca de energia entre os praticantes, né? Nós temos autonomia o quê? Às vezes a gente vê que a pessoa está fazendo a prática da entrada de técnica, por exemplo, falando do Tachiwaza, o Tori repete várias vezes uma entrada. E o aqui está ali estacionado, parece uma estátua. Não. Existe uma movimentação específica do que para cada técnica, onde ele obriga que o seu Tori faça, além do Kumikata, um banco Zushi, está fazendo Tsukuri, que é o que antecede a queda, o levantamento da técnica. Desenvolvendo aí uma confiança para fazer o seu trabalho de ganhar e de perder. Vale lembrar que o dojo é uma extensão da sua vida. A ideia do mestre de Golokin é não se aperfeiçoar para lutar, lute para se aperfeiçoar. No contexto da pedagogia, vale lembrar que a ludicidade nas aulas é uma ferramenta de muito valor. Desde que aplicada de forma objetiva, bem planejada, devidamente estudada, digamos assim. O lado lúdico é o estímulo da fase motora, cognitiva, né?
dá uma motivação e um prazer na prática desportiva, né? As brincadeiras reafirmam a criança no meio ambiente. E não só a criança, o adulto também. Objetivando um leque maior na oferta do judô através do banco, a gente inclui exercícios básicos. Eu vou mostrar manipulação, equilíbrio, jogos de oposição e de colaboração. Mas eu tenho que dizer que no judô, quando a pessoa adentra esse universo, ela está começando a aprender a aprender. Porque a ganhar a gente ganha desde a hora que nasce, né? Em casa a gente nunca perde, sempre ganha. E também digo aqui, tem por objetivo valorizar o esporte que o judô. Independente da condução de um aluno adulto, de histórico, e completo, mesmo sem história, mas temos que pautar o ensino dentro do que dispõe o bom senso. Um treino adequado para cada idade, para cada capacidade do entendimento, né? Nós temos que fazer uma evolução da modalidade de tal forma que ocorra gradual e natural. O ânimo praticado de uma forma correta não serve só para criança, não. Eu deixo aqui uma pergunta. Quem não gosta de brincar? Né? Eu vejo, assisto, às vezes, treinamento de atletas de ponta, eu vejo que na finalização do treino, digamos assim, é estressante, né? Jogar, cair, o ataque, a defesa, contra-golpe, esquiva, né? Isso é muito estressante. Eu termino um treinamento, depois de várias lutas, de treino, eu preciso de um relaxamento, que não é só um andar. Uma brincadeira nos ajuda muito, um choro para finalizar uma aula, né? Então, isso é bastante importante. Agora, a partir disso, eu quero colocar um pouco sobre a criança, né? Porque a nossa modalidade, ela tem praticantes na mais tenra idade, né? De 4 anos, 5 anos. Eu, por exemplo, trabalho em uma escola, eu tenho berçário, fazendo movimentação, né? Todo dentro da manipulação, locomoção, equilíbrio, na casa de cada um. No meu dojo, eu tenho idoso que está começando agora e não tem histórico desportivo. Então, nós temos que fazer em passo a passo. O domínio das técnicas de boa, elas são complexas. O domínio do game, a vontade de aceitar, é muito difícil para a nossa cabeça. Então, a partir de uma certa realidade, num processo didático, racional, pedagógico, nós não podemos seguir algo. Isso. Mas traçam os objetivos. Por exemplo, essa pequena lista que eu tenho, né? O anjo da força, quando criança, obviamente, força infantil. A coordenação. Nós vamos aprender a nos coordenar. Usamos com a psicomotricidade de trabalhar, evoluir. A repetição dos jogos e brincadeiras reafirma todos nós no meio ambiente, não é só para criança. Vamos aprender a fazer uma coordenação muscular. Vamos sociabilizar com meu parceiro que ganhou de mim hoje e amanhã eu tenho que, se ele ganhou de mim, eu terei que ganhar dele. Né? Pede o professor por essa ferramenta. Ou você jogou os aparecendo 3 vezes, cai uma vez para ele. Eu preciso de socialização. Eu não posso ter um atleta nervoso, judoca nervoso, quando levo minha projeção, quando sofre um apresamento de meu azar, fica bravo, porque perdeu. Aprenda a perder. Isso é uma coisa muito difícil, cabe a nós essa orientação. Uma vez sociabilizado, vamos buscar uma atenção. Principalmente criança hoje, atrair a atenção deles é muito difícil. Você tem que mostrar que o seu programa de trabalho é interessante e vê-lo ali motivar para aprender. Não trabalhar nessa avaliação de técnica, percepção mais do que visão, né? Já falou da locomoção, equilíbrio, manipulação, o senso de equipe.
que é para que eu sociabilize legal, eu tenho que saber, eu participo de uma equipe, onde eu ganho, onde eu perco, onde eu jogo, onde eu caio, onde eu prendo, onde eu sou preso, onde eu treino, enfim. Né? Me permite que a minha saia da sua frente se sentir feliz e melhor. Uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Então, o atleta, o judô, a criança, o adulto, o idoso, tem que sair do treino quando ele agradece, não pela mera formalização de agradecer. Não, é porque de fato gostou. Aprender e me vou consigo. Vamos ensinar objetividade, decisão e, no meio da equipe, descobrir o líder. O nosso código de ética. Existem 8 palavrinhas para os orientais. Amizade, ética, cortesia, honra, modéstia, respeito e sinceridade. Os europeus colocaram ainda estima e prestativo. E eu coloquei essas figuras lúdicas que eu costumo pregar na parede. E quando o atleta vem treinar, principalmente crianças, seus 4, digamos assim, seus 10 anos, eu gasto 5 minutinhos por uma das palavrinhas no treino. Essa é a minha ideia. Por quê? Porque você começa a falar muito, alguma das crianças vão erguer a mãozinha, nós não vamos treinar hoje. Então, para quem não tem essa observação, a gente fala, põe o pino de maneira bem legal. Na decorrência do treino, lembramos que, lembra que eu falei, é o que mais pega, né? Então, por favor, preste mais atenção, trate o seu parceiro com estima, olha, seja prestativo, ajude ele a arrumar o jogo aqui, e assim a nossa evolução, digamos, acontece. Como eu já disse, repetição de treino, jogos, brincadeira, reafirmo, não só a criança, todos os membros, onde eu tenho domínio daquilo que eu faço, ganhando ou perdendo. Eu tenho que estar no meu meio ambiente, perto e firme, com vontade de vir ao próximo treino. Esse é um maior atrativo. Né? Não deixe que a criança saia da sua frente, se sentir feliz e melhor, já assim tem. Né? Por quê? Porque se ela não sair feliz dali, amanhã ela não volta. Certo? Então, nós temos que ter essa condição de proporcionar, né, o próximo treino, que haja interesse. Vamos lembrar que você pode assistir um campeonato de futebol, onde corre muito dinheiro, muita publicidade. Mas aquilo é esporte, aquilo é luta. Deveria, no jogo de futebol, ser prazeroso. Não estou criticando o futebol, não. Existem várias modalidades no próprio judô. Tem competição que deixa de ser prazerosa para alguém. Né? Voltando a dar o esporte lúdico, brincar para a criança é atividade cultural. A ludicidade facilita o aprendizado, do vir a conhecer. Né? Eu gosto de fazer isso, né? Com que a criança sinta-se sempre competente, adquirindo confiança nas suas atividades futuras. Ela sai, é o próximo passo que eu vou conseguir fazer. Né? Nós temos que orientar de tal maneira que ela acha com personalidade, com opinião própria. Né? Para trabalhar nisso, isso é importante. Não descaracterizar o nosso esporte. Para o conteúdo, nós proporcionamos aos futuros jogadores a aquisição do gosto pelo esporte. E, acima de todo, o autoconhecimento. Eu deixo aqui uma mensagem do professor Sérgio Letes, da minha pessoa, onde eu tenho a honra de ser coautor de uma literatura, onde nós colocamos o judô como algo. Aprender e mostrar é só começar. E o mundo como judô. Eu espero poder ajudá-lo no futuro, quem sabe, numa palestra mais completa, numa demonstração de atividades lúdicas, diversificadas, momentâneas. E para isso, eu conto com vocês. Estarei sempre presente
no nosso Despertar de Sensei, porque virão muitas outras palestras por aí. Mais uma vez, eu sou Antônio Roberto Coimbra, o Dante Setudão, e eu agradeço a sua presença e a sua participação. Muito obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Marcelo Queiroz, faço parte do grupo de professores do Despertar de Sensei. Nós estamos na nossa 5ª edição e vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês a respeito da psicomotricidade. Quando a gente pensa em psicomotricidade, a gente está pensando no desenvolvimento de uma criança. Lembrando que no judô, a gente pega pessoas de várias idades, várias faixas etárias, né? E, pensando em psicomotricidade, nós temos que observar a criança do nascer ao envelhecer, tanto o bebezinho quanto o idoso, ok? E a psicomotricidade vai ser trabalhada nesse sentido. Muito bem. Energia mental e física, professor Jigoro Kano. A psicomotricidade é fundamental para todos os esportes e também para o judô. Psicomotricidade. Psico, mente, motric, movimento, idade, significa do nascer ao envelhecer. Quando a gente pensa no psico em mente, a gente está pensando no desenvolvimento do intelecto do indivíduo. Nós estamos pensando no desenvolvimento, a capacidade criativa dele buscar formas de se proteger, de se dar bem, de trabalhar. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar inerte. Nós estamos pensando no psico. Quando a gente pensa em motric é movimento. Correr, pular, rolar, nadar, qualquer movimento que faça, qualquer atividade física que faça, é movimento, é motric. E a idade é do bebezinho, nós já começamos os primeiros 2 meses de existência, até o envelhecer. Entendendo o conceito de psicomotricidade. Você vê na imagem ali as crianças brincando, passando por dentro ali de bambolê, né, de círculos e por aí vai. A ideia é que eles não fiquem parados, eles têm que se mexer, eles têm que se movimentar. Tá? Psicomotricidade, desenvolvimento psicomotor. Ciência neurofuncional na qual o ser humano é visto como um corpo único e divisível e se desenvolve sobre 3 aspectos: cognitivo, motor e afetivo, intelectual. Quando você pensa em cognitivo, nós estamos pensando no intelecto. Quando a gente pensa no intelecto, a gente tem ali os cálculos mentais que a criança faz para adquirir uma estrutura. Então, para ele poder pular, dar um salto de um canto do outro do tatame, ele precisa fazer um cálculo mental. Esse cálculo mental é o mesmo cálculo que serve quando ele vai atravessar a rua. Ele vai atravessar a rua, está vendo um carro, ele tem que fazer um cálculo mental. Você não se lança na frente do carro, né? Você espera o carro passar, ou então, se vê que o carro está bem longe, você passa primeiro. Isso é um cálculo mental, isso é uma estrutura cognitiva. A estrutura motor é a estrutura do movimento. Precisa ter um tônus muscular, precisa ter força muscular, precisa ter agilidade e flexibilidade, né? E o afetivo? O afetivo é relação com o outro, relação com o humano, né? Afetividade. Quando você pensa em afetividade, você pensa que é um pensador muito legal, que é o Valon, né? O Valon é aquele cara que falava da afetividade. Tudo deve ser feito com carinho. O professor de judô tem que ter carinho. Ele não pode ser um professor sempre mal-humorado, zangado, grosso. Não, ele precisa ser uma pessoa afetiva, uma pessoa que dê carinho, uma pessoa que dê alguma coisa para o aluno, né? O aluno vai se sentir acolhido ali. Isso é afetividade. Tá? O motor, você pensa no movimento. Quando você pensa no movimento, é o quê? A cada 2 anos, de 2 em 2 anos, o indivíduo evolui um pouquinho. Quem que falou sobre isso? Desenvolvimento motor. Quem falou sobre isso? Um tal Jean Piaget. Eu vou falar, esse cara era biólogo, mas ele entendia muito pouco de educação, mas foi um ícone da educação. Por quê? Porque ele entendeu que cada 2 anos, de tempos em tempos, o indivíduo evolui. Entendeu? Então, o sistema motor dele está mais evoluído.
Por isso que você não pode, eu estou ensinando um osso ortográfico para uma criancinha de 5 anos. É o mesmo osso ortográfico que eu vou ensinar para um cara de 20. Não é o mesmo osso ortográfico. Não é. O cara de 20 ele tem lateralidade, ele tem equilíbrio, ele tem força, ele tem tônus muscular. É óbvio que ele vai entrar um osso ortográfico perfeitinho, ou quase perfeito. Já um sujeito de 15 anos, de 5 anos, uma criança de 5 anos, não tem lateralidade, não tem equilíbrio, não tem tônus muscular, não tem, vai fazer um osso ortográfico muito, muito de qualquer jeito. Na verdade, não é de qualquer jeito, é dentro das possibilidades dessa criança, entende? Então, o motor, ele serve para isso. E quando a gente pensa no cognitivo, a gente tem que lembrar que a gente não vive isoladamente, sozinho. A gente não vive numa ilha, a gente vive com grupos. Quem é que pensa em grupos, em grupo social? Quem pensa em zona proximal, zona real, né? Nós estamos na zona proximal, o professor está na zona real. Quem que falou isso? Um cara chamado Vygotsky, ok? Então, são pensadores que dizem respeito aí à estrutura do conhecimento, da educação. Desenvolvimento motor infantil, primeiro ano de vida. Se você pegar nos primeiros 2 meses, nós descobrimos muita coisa nos primeiros 2 meses. É os primeiros 2 meses que fazem a diferença na vida de uma criança. Porque nos primeiros 2 meses nós temos reflexos subcorticais, nós temos a criança segue a luz, a criança sorri, ela balbucia, ela sustenta a cabeça, ela fala pá, 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 né? Aí todo mundo pensa assim, não, mas ele tá falando papai porque ele gosta mais do papai e tal, né? Eu devia falar mãe, só que falar mã é muito difícil falar. Agora, pá, pá, é para fora, é mais simples de falar. Então ele aprende primeiro a falar o papai do que a mamãe, para desespero das mamães, né? Entendeu? Mas, na verdade, esses primeira época de vida, esses primeiros meses de vida, faz uma diferença violenta, ou vai fazer uma diferença violenta, quando ele tiver com 7 anos de idade. 7, 8 anos, 9, 10 e assim vai. Por quê? Porque ele vai aprender a pular, ele vai aprender a dissociar o corpo, os membros, né? Membro superior, inferior, tronco, cabeça e tronco. Ele vai saber dissociar. Tem gente que não. Tem gente que, você já viu, a pessoa vai fazer um movimento de marcha, vai fazer um deslocamento, vai andar, e ele não consegue dissociar os braços do corpo, então anda tudo duro. O braço junto com o corpo. Já aconteceu isso? Uma criança está dando aula para uma criança e a criança anda tudo junto. Por quê? Porque falta um trabalho de psicomotricidade. E aonde que a gente trabalha a psicomotricidade? Nós vamos trabalhar a psicomotricidade dentro das atividades lúdicas. Atividades, falando brincadeira, a psicomotricidade está ali. Né? Seja brincadeira de equilíbrio, brincadeira de bola, brincadeira de força, brincadeira de cálculo mental, tudo isso, a psicomotricidade está junta, grudada, andando lado a lado. Ok? Muito bem. A psicomotricidade. Na psicomotricidade, o movimento é compreendido como resultado de componentes que formam o sujeito. Movimento cognitivo, inteligência, afetivo, carinho, social, relacionamento em grupo e motor, vivência motora. A gente volta a falar daqueles 3 pensadores lá. O Vygotsky, Piaget e o Vallone. Então, eles acabam norteando essa estrutura cognitiva, essa estrutura afetiva e a estrutura social motora. Movimento cognitivo. Se a gente pensar no movimento cognitivo, nós fazemos cálculos quando nós colocamos as crianças para fazer o trabalho. Exemplo. Se elas têm que, por exemplo, carregar uma pessoa, uma criança, no colo ou nas costas, de um lado para o outro do tatame, ela precisa fazer um cálculo mental para ver o tempo de chegada, o tempo de partida e o tempo de chegada, e quanto tempo ela vai gastar para chegar até lá. Somente se for com objetivo competitivo, que é o que a gente mais faz. Então, nós colocamos uma competição entre crianças ali, a criança automaticamente vai ter que fazer um cálculo mental. Essa resposta à atividade é uma resposta lógica. Exemplo, quando você faz aquela brincadeira de circo, você põe lá a faixa, e aí você tem que pisar dentro da faixa, aí você sai, né, o coelhinho na toquinha. Então você pula para um lado, pula para o outro, um fica no meio, aí você vai tirando uma casinha, vai sempre sobrando uma casa. Conforme vai sobrando a casa, o que acontece? A criança tem que fazer um cálculo mental para entrar numa casa e outra, até sobrar apenas uma casa. E a partir do momento
eles vão ocupando as casas, vão saindo, né? Vão sendo eliminados. Isso é um cálculo de um jogo competitivo com o intuito de intelecto, ok? Movimento afetivo. Bom, você deve entender que o aluno, que os alunos são diferentes dos meus, os outros necessitam mais atenção do que os outros. Então, o que acontece? Uma criança ela precisa entender que, primeiro, ela está num grupo social, tem um monte de gente junto ali, ela não está sozinha. Segundo, ela vai ter o carinho que ela merece dentro do horário que ela merece, né? E o professor é a mesma coisa. O professor tem que entender que ele está ali para estar dando carinho, para estar ajudando, para estar colaborando, para estar mostrando como fazer, para estar desenvolvendo o conhecimento. Não é gritando com uma criança, não é berrando, não é xingando, que você vai resolver o problema, né? Ah, mas antigamente, então antigamente não existe, antigamente já foi, tempo passado. Agora está no tempo futuro. No tempo futuro a gente tem que orientar, né? E não agredir, seja verbalmente ou fisicamente, fisicamente piorou, né? Muito bem. O movimento social. Quando você pensou em social, você pensou em grupo. Quando você pensa em grupo, você vê que a criança ela está numa zona proximal, junto com várias crianças do mesmo tamanho ou com tamanhos próximos, e eles todos estão numa zona real, né? O professor, na verdade, o professor está numa zona real e ele está na zona proximal, onde eles vão adquirir o conhecimento com o professor, ok? Então, isso é movimento social. As crianças têm que estar o tempo todo juntinhas, coladinhas. E o movimento motor? Aí já é desenvolvimento de cada um. Tem pessoas que têm uma facilidade de conseguir uma evolução numa determinada técnica. Tem criança que consegue fazer cambalhota. Tem criança que não consegue fazer cambalhota. A criança que não consegue fazer cambalhota, tem uma dificuldade de fazer cambalhota, ela tem essa dificuldade porque em algum momento na vida dela, nos primeiros 2 anos de vida, ela foi cerceada, ela foi bloqueada, ela foi impedida de desenvolver algumas atividades, tipo gatinhar, engatinhar, rolar, pular, correr, né? E aí o resultado ela vem aonde? Ela vem ali no momento em que você pede para fazer uma técnica, um sotogari, por exemplo, você demonstra o sotogari e ela não faz, é porque ela tem uma dificuldade muito grande, ok? Sistema psicomotor humano. Aí você tem todos esses detalhes de uma criança para você analisar. É muito importante, são detalhes importantíssimos. Tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, orientação espacial, orientação temporal, praxia global, praxia fina. Quando você pensa em tonicidade, está falando de tônus muscular, musculatura. Equilíbrio, o equilíbrio, né? Lateralidade, o equilíbrio mesmo, fica parado, em pé ereto. Se você pensa em lateralidade, está falando lado direito, esquerdo, você tem que entender o lado que você vai, se é para um lado ou para o outro, e essa pessoa tem que ter uma noção. A noção de corpo, o tocar, cabeça, tronco, membros, né? Orientação espacial, puxa vida, aonde que eu estou no espaço agora, nesse momento? Eu estou em cima de uma cadeira, estou abaixo de uma cadeira, orientação temporal. Que horas são agora? Peraí, é de noite, é de dia, está chovendo, não está chovendo, está fazendo sol? Praxia global, você consegue desenvolver toda a estrutura, utilizando o corpo, você consegue dissociar um corpo, né? Cabeça, tronco, membros. Praxia fina, nós estamos falando de status. Muito bem. A tonicidade, falando de força muscular. Então, a criança ela precisa ter o quê? Tônus muscular. O tônus diz respeito à força. Então, tem que fazer atividades com carga ali no treinamento de judô? Sim. O fato de você estar puxando um kimono já é uma carga. O fato de você estar fazendo um deslocamento já é uma carga. Você entra no sotogari, por exemplo, você está trabalhando aqui ali torção e alavanca. Qualquer uma das técnicas do judô ela é desenvolvida por torção e alavanca. Então, nós temos ali técnicas que você vai utilizar a força. Isso é tonicidade, né? A hipotonia muscular. Quando você pensa na hipotonia muscular, nós temos algumas questões que a gente precisa entender. Olha só, atraso na conquista das etapas motoras. Sentar, engatear, andar. Olha, a dificuldade de equilíbrio. As crianças que têm dificuldade de equilíbrio já estão numa fase que não era para ter tanta dificuldade assim. Ao invés de engatinhar, prefere arrastar-se com o bumbum. Já notou isso, criança que anda se arrastando? O bumbum. Né? Aí depois você tem assim, dificuldade para usar o canudo. Não consegue sugar. É o primeiro movimento que a gente aprende a sugar.
aquele movimento de dificuldade. Tem crianças que têm essa dificuldade. A ausência de algumas habilidades motoras, como rolar, engatinhar, né? Pegar a pegada fraca. Você manda ela segurar, ela não tem força na mãozinha. Né? Então está faltando o quê? O tônus muscular. Olha o tônus muscular, a falta dele, como que faz. Dificuldade para colorir e desenhar. Aí nós estamos falando de praxias finas. Ó? Uma dificuldade muito grande ali de você estar fazendo bolinhas, círculos. Né? Dificuldade para manter os lábios fechados. Fica sempre com a boca aberta babando. Já viu isso? Aquela criança que fica babando, o tempo todo babando. Por que ela está babando assim? A dificuldade de fechar os lábios. Os lábios não fecham. Né? Isso tem que ser trabalhado. Depois nós temos lá a parte de equilíbrio. Né? Quando você pensa em equilíbrio, trabalho com bola é muito interessante, com corda é interessante. Você fazer aquele cabo de guerra é importante. Você trabalhar com bolas, o trabalho de equilíbrio psicomotor, ele é fundamental, ele é muito importante. Então são objetos que a gente utiliza dentro das atividades lúdicas que elas são muito fundamentais dentro da psicomotricidade. Ok? Aqui nós temos a lateralidade. Quando você pensa em lateralidade, você tem que pensar do lado, tanto direito quanto esquerdo. Então, se você pega lá uma criança e manda ela entrar no seu colar só do lado direito, peraí, e o lado esquerdo? Então, eu não vou treinar o lado esquerdo? Então, a ideia era fazer o quê? Fazer um trabalho de força, mas dos dois lados, direito e esquerdo. Isso ela vai entender como lateralidade. Ela vai entender que existe o lado direito e o lado esquerdo. Isso é muito importante. Noções de corpo. Quando você pensa em noções de corpo, ela tem que entender que ela tem cabeça, pescoço, tronco, braços, pernas e pés. Quando a gente faz os exercícios, até mesmo dentro das atividades lúdicas, ali a gente consegue trabalhar esses membros superiores e inferiores, tanto a cabeça quanto o tronco. Isso dá para ser feito. Agora, a criança ela tem que tocar nela mesma e entender o que é mão, o que é pé, o que é... Isso é muito importante. A orientação espacial. Veja, quando você pensa na orientação espacial, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou dentro do círculo. Não, estou fora do círculo. Não, eu estou segurando uma bola. Isso é uma orientação espacial. Eu estou em cima de um banquinho. Se eu pular do banco, eu caio e machuco. Porque eu sei que ali eu estou no sofá. Sabe criança, quando está aprendendo a engatinhar e tal, não anda. Ele aprende a engatinhar, ele fica em pé no sofá, sobe no sofá, ele tem força para subir, tônus muscular. Quando ele vai descer, ao invés de ele descer de frente, ele desce de ré. Já notaram isso? Não sei, meus filhos adoravam fazer isso aí. Então ele ia descer, ele desce de ré. O que é isso? Orientação espacial. Ele sabe que se ele descer de frente, ele vai bater o rostinho no chão. Então ele desce de ré, porque ele vai descer com os pés. Olha só, isso é orientação espacial. Quando se pensa na orientação temporal, a criança precisa entender que hora que ela acorda, que hora que ela levanta, que hora que ela toma café, se é de dia, se é de noite, se está chovendo, se não está chovendo. Isso tudo a gente trabalha dentro da estrutura da psicomotricidade, estrutura da orientação temporal. Se não, tem criança que chega para treinar e às vezes está com sono, ela pega e dorme, ela acha que está de noite ainda. Só que não está. O que você faz? Deixa ela dormir um pouquinho, depois você vai lá, acorda ela, traz ela para o seu mundo, e aí fala para ela, olha, agora não é hora de dormir, agora é hora da gente treinar. Daí ela vai ver todo mundo treinando e ela vai começar a treinar também. Mas para ela, ainda é a noção, ela está sem noção de orientação temporal. Então, para ela, está de dia, mas ela acha que está de noite, ela vai dormir, né? Está de noite, ela acha que está de dia, então ela não dorme, ela fica acordada, sabe? Criança que está por dia pela noite. Muito bem. E a praxia global? Bom, ó, é a colocação em ação simultânea de grupos musculares diferentes, vista a educação de movimentos amplos e voluntários, envolvendo principalmente o trabalho de membros superiores, inferiores e tronco. Quando você faz uma mescla de um trabalho intervalado, ele é um trabalho intervalado, né? Então, é um intervalo entre uma atividade e outra. Então, você entra no bambolê, pula com um pé só, sai correndo fazendo zigue-zague, depois chega no cantinho, faz abdominal, faz flexão do braço. São atividades de praxia global. Você trabalha tudo. Você trabalha lateralidade, você trabalha força, você trabalha equilíbrio, você trabalha em situações diferentes. São coisas que você vai aprender muito nas atividades lúdicas. Atividades lúdicas você vai aprender que é uma maravilha isso. Por isso que elas são extremamente úteis, né? E nós temos um mestre maravilhoso do judô, aí, o Sensei Coimbra,
Muito bem. E a praxia distal? Quando você pensa na praxia distal, você está pensando nos dedos. Veja bem, o distal é o digitar, é os dedos, é o tocar, é o pegar. Tem criança que não consegue pegar o palitinho, não consegue pegar a bolinha, não consegue pegar a massinha, não consegue pegar. Por isso que essas atividades com materiais que ela possa pegar, que ela possa apertar, é muito bom, porque ela vai sentir. Isso é a praxia distal. A praxia distal, ela está muito ligada ali ao escrever, ao fazer a letra. Às vezes a criança tem uma letra ruim, letra muito feia, aquele garrancho lá, tal, tudo. Mas ela já está grandona, ela já sabe fazer mais ou menos, está com 10, 11 anos e tal, mas ela continua fazendo aqueles garranchos, né? Por quê? Porque ela tem uma dificuldade muito grande em escrever, muito grande em segurar no lápis. Quem vai ensinar tem que ter paciência para poder fazer com que ela mexa, com que ela trabalhe, com que ela desenvolva com tranquilidade aquilo. Mas para isso ela tem que pegar muitas coisas. Então aquelas brincadeiras que as pessoas fazem, que a gente fazia na faculdade, você pega uma caixinha assim, põe um monte de coisa, né? Põe pedra, põe, sei lá, põe areia, e manda ela colocar a mão para ela sentir. Então, através do tato, ela começa a sentir ali os dedos dela segurando em alguma coisa. Não sabe o que, mas ela está segurando. Isso é muito importante para a criança. Certo? Muito bem. Deixa eu treinamento de judô. Olha lá. Vamos ler esse pedacinho aqui. No judô, devemos trabalhar todos os aspectos do sistema psicomotor humano, pois cada ser humano é diferente e precisa ser ajustado à sua própria realidade. Não trabalhamos para transformar crianças em campeões. Trabalhamos, sim, no desenvolvimento humano, onde oferecemos àquelas crianças a oportunidade de ter equilíbrio, autoestima, confiança e, principalmente, paz de espírito. Gita que eu li. Prosperidade e benefício mútuo. Pessoal, um prazer trocar uma ideia com vocês, um prazer conversar com vocês sobre psicomotricidade. Abraço a todos, Deus abençoe. Curso Despertar do Sensei 2024. Realização: Federação Paulista de Judô Vale do Paraíba, 2ª Região.